Pessoal, a gente vai dar início agora. O pessoal que está ouvindo de casa, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas se vocês puderem mandar um sim, um chat, só para a gente saber, tá legal? Vocês estão conseguindo ouvir legal? Melhor, vocês conseguem me escutar? Escutar a mim? Para testar o microfone? Eu escuto. Obrigado. Escuta os dois? Escuta tanto o Lucas quanto a mim? Não sei, como o Jean, isso aqui funciona muito bem. Comigo, não sei. Aqui não gosta muito. Tecnologia muito avançada. Tá. Deixa eu só diminuir um pouco. Não, como é que é? Muito bem. Deixa eu te apresentar e compartilhar a tela aqui. Segundo. Beleza. Então, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, sou o Lucas, eu estou na Neuroliga, na organização da Neuroliga, junto com uma parte de gente aí. E a gente está fazendo esses eventos, ocorrem sempre mais ou menos no meio do mês, às terças-feiras. Então, mês que vem vai ter, no próximo também vai ter. Eu vou deixar para falar logo uma parada agora, que eu normalmente falaria no final, mas não vai ter. A gente vai ter um evento na semana que vem também, que vai ser online, na quinta-feira, dia 29. É a última quinta-feira do mês. Vai ser com a professora Leandra, que vai falar sobre como é a pesquisa básica em neurociência. E está todo mundo convidado, é online, entre, vai ser 5 horas da tarde na quinta-feira. Agora, sobre hoje, né, a gente está aí com o Matheus, que, enfim, cria da PUC também, né, fez a graduação aqui, se eu não estou enganado, né, fez mestrado, está no doutorado aqui também, então conhece a PUC mais do que muita gente. Ele vai falar hoje sobre insights sobre TDAH a partir de um modelo animal, com a colinha aqui mesmo que você fez. Eu acho que é isso, gente. Matheus, seja super bem-vindo, cara. Bom, oi para todos. Já falei com todo mundo que estava aqui. Para quem estava online, oi agora. Como o Lucas já falou, eu sou o Matheus, eu basicamente cresci nessa universidade. Tudo que vocês aqui já vivenciaram, já vivenciei 1, 2, 3 vezes. Graduação, mestrado, doutorado. E hoje eu quis trazer para vocês isso aqui, insights sobre o TDAH a partir de um modelo animal. Essa historiazinha, ela tem 2 pontes, né? Tem dois traços que eu quero trazer aqui, mas uma coisa, para quem me conhece em palestras e workshops, eu não gosto muito daquela fala acadêmica, 300 coisas assim. Fulano de tal, et al., 2019. Não gosto muito disso. Eu gosto de conversar com vocês. Eu gosto de um bate-papo. Então, se vocês quiserem, principalmente quem estiver aí no Zoom também, o Lucas está aqui também, se você quiser, mande no chat também, pode interromper a qualquer momento. Mas eu quis trazer toda essa apresentação, geralmente também faço num slide, mas eu quis trazer um pouquinho mais de interativo. Eu nunca vejo em palestras aqui fazerem no Prezi. Vamos ver como é que funciona. É a minha primeira vez também. Muito bem. Tem ponte? São ponte? Não, deixa aqui. Não, vai comigo. Muito bem. Então, eu vou começar contando uma historiazinha. Quem está na PUC já há um tempinho sabe que aqui na PUC tem um laboratório com os ratinhos. Famosos ratinhos do Landeiro. Eles têm um nomezinho. Eles se chamam cariocas. Por quê? É óbvio. Estamos no Rio de Janeiro e esses ratinhos eles foram desenvolvidos por um professor aqui do departamento e um mestrando, doutorando, na época, em 2002. Eu nem sonhava em estar aqui, mas já tinha gente produzindo sonhos aqui dentro dessa universidade. Eles desenvolveram, então, os modelos cariocas. O que são os cariocas? Os cariocas são ratinhos
Easter, era para ter aparecido. Eram uns ratinhos Easter, são aqueles ratinhos branquinhos, igual o Pink Cérebro, sabe? Você já deve ter visto aquele desenhozinho da Warner. Então, exatamente daquele jeito. E aí criamos duas, né? Eles criaram duas linhagens. Tinha uma linhagem mais ansiosa. Por isso que quando falam dos ratinhos do Landeira, falam, os ratinhos ansiosos. Um mais ansioso e outro menos ansioso. Eles são analisados a partir de um fenótipo. Né? O fenótipo é algo que a gente observa do lado de fora de algum espectro, de alguma pessoa ou de algum organismo. É um fenótipo. Então, a cor esverdeada das plantas é um fenótipo. E o fenótipo analisado é o congelamento. O que é congelamento? Alguém aqui poderia dizer o que é ansiedade? Tem uma bola ali. Medo do futuro, muito bom. Oi, pode falar. Eu acredito que a ansiedade seja você apresentar por mais de um certo período de tempo, né? Pensamentos ansiosos, de preocupação excessiva. Legal. É isso mesmo. Embora isso esteja mais ligado com o transtorno. A ansiedade ela é uma emoção adaptativa, inclusive. Tanto que eu sempre falo assim, se abre aqui a porta e aparece um terrorista aqui, eu tô com uma bomba, eu vou explodir. Qual é a primeira ação de vocês? A primeira reação de vocês? Não, a primeira é congelar. É a primeira. É o estado de alerta. Por quê? Porque isso é adaptativo. É algo milissegundos em um grande impacto dopaminérgico para você pensar antes de agir, mesmo que seja um pensar de emergência, que aí entra o tal do mecanismo, luta ou fuga, ou 3 Fs, né? 3 Fs porque tem fight, freeze and float. É porque você pode lutar, fugir ou continuar congelado. Tudo isso são comportamentos de ansiedade, mas o que você disse está certo. Dentro de um transtorno é isso mesmo. Dentro de um transtorno, ficar com aquela ansiedade por muito tempo, é um transtorno, um episódio, né? Uma crise, acho que a gente chama de crise de ansiedade, está certo. Mas, muito bem, analisando esse fenótipo de congelamento, foram selecionados, então, foram desenvolvidos essas linhagens. Os cariocas de alto congelamento e de baixo congelamento. Sendo os cariocas de alto congelamento, um modelo de transtorno de ansiedade generalizado, tá? É medo de tudo. É o possível medo de tudo acontecer. Já o CBC, que é o carioca de baixo congelamento, seria simplesmente o menos ansioso. E tem uma linhagem, que é a linhagem controle. A linhagem controle é aquela linhagem que não tem necessariamente uma seleção. Ela foi criada para ficar no meio dos resultados, né? Ficar como se fosse a seleção normal que rola aqui entre as pessoas. Afinal, uma pessoa pode ter filhos, uma pessoa ansiosa pode ter filhos com uma pessoa não ansiosa. Então, aqui temos uma possível linhagem. E bem, como é que rola essa fenotipagem? Tem também uma historinha atrás disso. Em 2002, o professor responsável foi na Fiocruz e conseguiu um casal, que a gente vai chamar de matriz, um casal de ratinhos, lá na Fiocruz. Aí botaram esses dois para namorar. Aí namoraram e tiveram 6 filhos. Esses filhos, a partir desses filhos, que a gente chama então de que é a primeira geração, se coloca nessa caixinha aqui. Essa caixinha, ela tem uns fundinhos gradeados que permitem passar a corrente elétrica. Quem conhece mais um pouquinho dos ratinhos sabe que tem um choquezinho, mas eu já explico isso. Como é que então funciona? O ratinho nasceu. 2 semanas depois, o ratinho ele é separado da mãe. É natural, na natureza isso acontece. Depois de 2 semanas, aí espera mais um pouquinho, mais 6, ou seja, totalizando 8 semanas. Na 8ª semana, um experimentador, um pesquisador no laboratório, pega o ratinho e fica lá fazendo carinho nele. Carinho. 2 minutos em cada ratinho por 5 dias. Para quê? Para ele acostumar com a nossa pegada, porque
Não sei se vocês têm bichinho em casa, principalmente gato. Gato não gosta muito que a gente pegue ele no colo, né? E tal. Uma coisa, rato também não gosta muito. Mas depois de um tempo acostuma. E começa a gostar. Começa a achar interessante esse carinho. Depois de 5 dias, aí sim, começa. Primeiro dia na caixa. Coloca ele lá dentro por 8 minutos. Ele não vai acontecer nada, só vai ficar ali, andando, lá, conhecendo. Esse período a gente chama de pré-choque ou de habituação. Ele vai se habituar no lugar onde ele está. É que nem quando você vai para uma casa nova, um lugar novo, você mesmo vai ficar circundando a região. E você, quando entrou para a universidade, aposto que você deve ter dado um passeiozinho pelo menos pelo Rio Rainha, ou por aí vai. Depois disso, volta, era só para repetir. Dá mais um para frente. Enfim, aí depois disso, dos 8 primeiros minutos, tem 1 minutinho. Durante esse 1 minutinho, o rato recebe um choquezinho na pata. É um choquezinho mesmo. Se você botasse o dedo ali, você não iria sentir muita coisa. Mas para o rato, seria como se fosse aquelas pegadinhas daquelas canetinhas, sabe? Que você clicava e... Ai, meu Deus, eu tomei um choque. Ou aquele do chiclete também, né? Que você puxa assim, é uma pegadinha. Ou até mesmo quando você, tendo um chuveiro elétrico, vai lá e tenta mexer no negócio, mas está com a mão um pouquinho machucada, vai levar um choquezinho. É a mesma coisa que ele vai sentir ali. Não é para causar dor, é para causar susto. Ele se assusta e associa aquele local a um local perigoso. É por isso que a gente chama esse paradigma aqui de condicionamento ao contexto. Ele se condiciona a ficar com medo daquilo ali. Para quem fez aprendizagem e memória, já está mais fresco isso aqui. Muito bom. Aí, depois daquele choquezinho de espaçar, 3 choquezinhos durante 1 minuto ali, né, são espaçados, vem 3 minutos para ver o que aconteceu depois, que é o que a gente chama de pós-choque. Para ver o que aconteceu. Geralmente, a maioria dos ratos congela bastante. Mesmo o menos ansioso. Congela menos, mas ele congela. E aí, beleza. No dia seguinte, só no dia seguinte que eles retornam para essa caixa. Por que eles retornam para essa caixa? Aí sim, é o dia da medição da ansiedade. Porque eles associaram esse lugar como algo perigoso. Eles vão ficar esperando o perigo. Pelo menos, o carioca de alto congelamento vai. E é esse o ponto. O carioca de alto congelamento, nesse contexto, nesse segundo dia, fica imensamente congelado. O carioca de baixo congelamento está nem aí. E o controle fica no meio do caminho, alguns congelam, outros não. É basicamente isso. Muito bem. E aí, do resultado, né, desses cruzamentos, você pega os filhos de cariocas de alto congelamento que congelaram bastante e bota para reproduzir com cariocas de alto congelamento que também reproduziram bastante. Isso é uma seleção genética. E faz a mesma coisa que o CBC, só que aí, filhos que congelaram menos. E assim vai. Atualmente, a gente já fez isso 45 vezes. Estamos na geração 45 das linhagens carioca. Bem? Está fora do domínio, você precisa ficar isso. Dá mais outro? Mais outro. Muito bem. Aqui, é claro, falar um pouquinho dos responsáveis, né? O professor que falei, o Landeira, professor Landeira. Eu botei como cara, porque se eu ficar descrevendo ele, diretor do departamento, agora coordenador de graduação, coordena não sei o quê, professor titular, enfim, basicamente tudo que aconteceu durante toda essa apresentação foi supervisionado, coordenado, orientado pelo cara. E, bom, a segunda pessoa é o Vitor Castro Gomes. Ele é o pai da linhagem. Claro, o paizão é o Landeira, mas o pai também é o Vitor. O Vitor, ele atualmente é professor
na UERJ, povoando ele lá, falando de ratinho lá na UERJ, é uma pessoa muito gente boa, e ele se formou mestre e doutor aqui pela PUC. E claro, nos bastidores, se vocês forem lá no laboratório, vocês vão ver a Silvia. Silvia é analista técnica, PhD, trabalhos na Alemanha, enfim, a pessoa que traz todo o rigor científico para a gente. E tudo que passar por aqui também passou pelo crivo dela. E a Flávia é a biroterista, quem cuida da vida desses animais com muito zelo, muito carinho. Chega a ser até chato. Muito bem. Avançamos agora um pouco no tempo. Um grande salto temporal. Depois do desenvolvimento de 2002, e o artigo que consagrou os cariocas em 2007, 2008, a linhagem bombou. Os cariocas bombaram. Numa linhagem, um modelo animal significa muita coisa para pesquisa, principalmente pesquisa nacional, mas internacional também. Pessoas do Brasil e do mundo vieram para cá para saber, para conhecer essa linhagem com foco nos cariocas de alto congelamento. E os CBCs, é claro, vendidos, apontados como ratinhos de baixa ansiedade. Mas só que 15 anos se passaram, aqui em 2017, 15 anos se passaram, precisava de uma revisão. Nessa época, a gente estava alcançando a S25, mais ou menos, se eu não me engano, S25 e S28, geração 25, 28. Ele precisava de uma revisão. E aí veio, então, mestrando para fazer isso, para fazer essa revisão sobre a orientação do Landeira e do Vitor. E chega a alguns resultados bem interessantes. Então, o mestrando já estava aqui no laboratório há muito tempo, ele já era EC do laboratório, ele viu alguns dados, ele chegou a uma ideia. Mas que dados está falando? Durante o tempo, que a gente vê tudo, para vocês entenderem, aqui tem cada bolinha aqui, cada linha, para quem fez aí métodos quantitativos, até para quem faz a ideia de um gráfico de linha, ao longo de um tempo, é coisa interessante, só como curiosidade. E ao longo do tempo você vê que os resultados de congelamento de cada ratinho começa a se separar. O carioca de baixo congelamento cada vez congelando menos, os cariocas de alto congelamento cada vez congelando mais, se distanciando um do outro, e a partir então da S14, acho que foi S14, por aqui, S14, S13, começa a realmente se confirmar as linhagens como os fenótipos queridos. Então, o carioca de alto congelamento, de fato, sendo um modelo de TALI, de transtorno de ansiedade generalizada. E bem, tranquilo. Eu vou só muito preocupado, eu sei. E bom, o mestrando é esse, André Sena Machado, ele foi doutorando hoje, pode falar. Eu vi que estava escrito machos, tem muita diferença? Não, eu só usei macho só como uma primeira referência, isso tem a explicação por causa do finzinho. Mas a fêmea é a mesma coisa, se eu mostrasse as fêmeas, também seria a mesma, até mais, inclusive. Mas aí tem umas outras variáveis, mas é a mesma coisa. É que as fêmeas elas têm um negócio chamado ciclo estral, que às vezes, literalmente, os hormônios que muitas têm durante todo o período fértil, elas também têm, só que muito mais rápido e imprevisível. Eles têm uma menstruação escondida. O nosso, dos humanos, mostrar, todo mundo pode ver. Já dos animais é escondido por uma questão adaptativa. Então, você nunca sabe quando elas estão para menstruar, quando estão ovulando, e isso pode afetar, às vezes, o resultado. Então, eu foquei um pouquinho no macho, mas não muda nada, continua a mesma coisa. Nada? Muito bem, então, o mestrando aqui, que a gente está falando, que hoje ele é doutor, que é o
André Sena Machado, atualmente é professor do CCE, dos cursos de extensão da PUC-Rio, assim como eu. Ele, então, foi a primeira pessoa que meio que falou, registrou sobre o CBC não ser simplesmente um modelo menos ansioso, mas sim um possível modelo de TDAH. E aí ele usa essas palavras, né? Dentro dessas considerações, é possível que o CBC modele alguma dimensão genética similar à presente nos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno do espectro autista também. Mas a primeira pessoa a falar foi esse cara. Por quê? Porque ele próprio tinha experiência de TDAH, ele mesmo conhecia como é que funcionava e ele, parece comigo. Literalmente foi isso que ele falou. Caramba, parece comigo. E numa conversa com a Silvia, aquela analista que eu conversei, eles chegaram ao que então a gente vai ser o nosso segundo insight. Segundo insight, né? A gente já teve o primeiro insight lá sobre ser genético. O segundo insight é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno, é um quadro de déficit de produção e estimulação de dopamina. Principalmente quando a gente fala dos receptores, D4, D5, principalmente, mas não são os únicos. Vai depender de como aquela pessoa adquiriu o quadro. Pode ser de uma forma genética ou até mesmo de uma forma causada, como, por exemplo, a mãe, durante a gestação, ter utilizado substâncias alcoólicas e tabaco, né, substâncias de fumo, ou também exposição a chumbo e outras formações. Mas tudo isso são conectados a uma formulação genética. Primeiro insight. Foi o primeiro insight. Muito bem. O que é a dopamina? Dopamina, quem é meu aluno lá na empresa, aula, né, na máquina de psicologia, eu sempre falo que dopamina, a gente precisa de dopamina para tudo. Então, eu sempre descrevo dopamina como energia. Então, energia, disposição. Dopamina é responsável por movimento, por pensar, por fazer tudo. Inclusive, para prestar atenção. Para você prestar atenção ao que eu estou fazendo, você precisa de dopamina dentro de você. E o TDAH ele tem déficit nessa transmissão. Por isso, enfim. E aí veio a primeira teoria. O CBC não é simplesmente ansioso. Talvez o CBC ele simplesmente não está prestando atenção no perigo que está rolando, que está acontecendo à frente dele. Mas por enquanto reserva essa informação. Pode ir. Muito bem. Agora vamos mais um pouquinho mais para frente, não tão à frente. Aqui eu marquei 2019, mas vamos falar do tempo de 2017 para 2019. Muita coisa rolou depois que o André concluiu aqui. E algumas coisas nortearam algumas decisões naquela época. Porém, o CAC continuava como foco. Isso porque era confirmado que o CAC ainda é um modelo de transtorno de ansiedade generalizada. E o CBC é só uma teoria de ser TDAH. Era uma coisa ainda que estava no plano das ideias ou das especulações. Mas aí uma mestranda resolveu fazer um teste. Mas um teste focado no CAC, ainda assim. E aí, a pergunta que ela fez, será que o CAC, o mais ansioso, será que ele poderia esquecer um estímulo aprendido e emparelhado? Pois bem, quem, então, mais uma vez, fez aprendizagem de memória e tal, sabe o que é a aprendizagem emparelhada, né? O condicionamento emparelhado. É quando existe um estímulo junto com o outro. Então, no caso, lembra da fenotipagem que eu falei antes? Se junto com a fenotipagem, ou antes, em conjunto da fenotipagem, haja um sonzinho. No caso dessa pesquisa, era um sonzinho assim, igual aquele sonzinho de censura, dava um sonzinho assim, choque.
Aí, o ratinho aprendia o quê? Que se vinha o som, vinha o choque. Exatamente. E aí, depois, quando vinha o som, vai vir choque. E se, aí, a mestranda na época, que foi a Carol Macedo Souza, ela fez o seguinte, vamos fazer então três coisas. Só o choque, o normal, o choque com som e só o som. Por que só o som? É porque o rato não gosta muito de som, não. Ele não gosta, eles estão muito assustados. Ratinhos são extremamente assustados. Tu dá já fica congelado, é bem engraçadinho. E aí ela testou isso. É claro que durante todo esse processo, você obviamente congelou, e foi esse o resultado mesmo que ela colocou no artigo dela, que ela colocou depois da dissertação. Mas uma coisa curiosa, o CDC nem se mexeu em nenhuma hipótese. Nenhum desses pontos o CDC reagiu. Falou. E aí, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. Aqui é só a tradução, né? CHF é Carioca High Freezing. Então, CHF, L de low, então, é aqui a tradução. E dá para ver, cadê o resultado do CBC? Nenhum, não congelou. Ele, mais uma vez, não sentiu perigo, não escutou o som. Ele estava prestando atenção em basicamente nada. CTL é o intermediário. CTL seria o controle. Eles até controle. Eu seria o intermediário, ficou ali numa resposta intermediária, principalmente quando a gente colocou só o som. Interessante. Mas é isso. Pode ser. Mais outro. Muito bem. Ao mesmo tempo, a Silvia, a Silvia que eu falei para vocês, a mestranda que eu falei para vocês, e mais uns 6, e um professor convidado resolveram aprontar. Lembra quando falei que do segundo insight, quando tudo seria talvez um problema na dopamina? E se a gente tirar totalmente a dopamina da ação mesmo, tirasse de todo mundo, o que iria acontecer? Bom, a gente não iria saber, mas eles testaram. E aí eles fizeram um protocolo a partir de um medicamento antipsicótico chamado Aldol. Então, um cliquezinho aqui. O Aldol, para quem não manja de psicofarmacologia, não entende, Aldol é um remédio, o nome é haloperidol. Ele é um antipsicótico. Os medicamentos antipsicóticos são medicamentos que retiram ou diminuem a ação da dopamina nas ações na fenda sináptica. E aí, como ele tira a ação dopaminérgica, toda a dopamina, existe então um efeito visto chamado catatonia. Catatonia é um estágio de rigidez muscular que a gente vê no Parkinson. É a mesma coisa. O Parkinson, o principal sintoma do Parkinson é a catatonia. É aquilo de ficar tremendo? Não. O ficar tremendo é só uma consequência da catatonia. Na verdade, ele fica rígido, fica duro. É como se ele estivesse precisando de um WD-40 dentro das juntas. Ele fica durinho. E o Aldol, ele faz isso. O Aldol é um antipsicótico, mas ele é usado somente hoje, né? Os principais protocolos são só em hospitais. Por quê? Porque é extremamente perigoso. Antigamente era o único antipsicótico que passava assim. Ele está surtando em casa, está tendo uma psicose, tome Aldol. Era assim. Aí quando chegava tinha uma pessoa prostrada, rígida, numa poltrona. Exatamente por tirar a qualidade de vida, que só é aplicado em casos estritos de crises psicóticas em hospitais. Mas a gente usou os ratinhos para ver o que acontecia. E aí, beleza. Aí voltando, volta. Isso. Aí voltando, aí aplicavam o Aldol nele, e aí colocavam ele num catatômetro. O catatômetro nada mais é do que era uma haste, igual aquelas hastes de bailarina, de sapoia, assim, e deixava ele lá. Ele ficava numa posição assim. Igual eu perdi na guerra. Ele ficava numa posição assim. Com a rigidez da catatonia, ele não conseguiria se mover. Ele não conseguiria sair dessa posição. Curioso, né? O ratinho, ele é um quadrúpede. Ele anda igual um macaco.
Claro que ele pode ficar assim, mas ele anda mais confortavelmente com as quatro patas no chão. Então, essa posição é desconfortável para ele. Mas está desconfortável, mas ele não sai. É isso que aconteceu com os cariocas de alto congelamento e a linhagem de controle. Porque os cariocas de baixo congelamento, o resultado veio. Vamos lá. Esse daqui foi a equipe que experimentou, que fez o experimento na época, a Silvia, que comandou, a Carol, que era mestranda, o Bruno, que era o professor, o Bruno Galvão, o professor convidado, que foi aluno de doutorado do Landeiro, a Yari, que também se formou mestre aqui, na época era IC, a Thaís, que foi, inclusive, monitora da Norma, né, muito tempo, da era IC, e eu, na época era IC. Muito bem. Segue para IC. Muito bem. De 2019, vamos para 2020, 2021. E aí, você com certeza estranhou não ter falado nenhum resultado ainda, mas isso aconteceu porque na época, com uns cortes absurdos que já vinham desde o início do governo da Dilma, e depois veio o governo Temer, e depois vai vir no governo Bolsonaro, obviamente, não tinha dinheiro para seguir com muitas coisas. Então, a gente teve que dar uma diminuída, claro. Depois ainda veio a pandemia, mas para frente, fiscal. E além disso, as pessoas se formando, esvaziamento de pessoal, e aí a gente teve que engavetar um pouco desses resultados. E aí, mas mesmo assim, não significa que não continuou com produções dentro do laboratório. Então, eu quis conduzir as duas rotas, e vamos para a primeira rota. Aí, mais um mestrando, que já era também C, lá no laboratório, iniciou uma pesquisa envolvendo o consumo de álcool, de substâncias alcoólicas, e água com sacarina, que é um adoçante, o primeiro adoçante desenvolvido, e quinina, é uma água composto com quinina, que é o que tem na água tônica. Só que a quinina é muito ruim, é muito amarga. Por acidente eu experimentei isso. Mas, enfim. E aí funcionava da seguinte forma: ele ia lá, ele colocava, de 2 em 2 dias, colocava uma garrafinha de água, uma garrafinha de água com sacarina, águazinha doce. Aí, 2 dias depois, uma garrafa de água, uma garrafa de quinina. 2 dias depois, só uma garrafa com água com álcool a 10% de concentração forçada, sem opção dele beber água. Antes é sempre água tem uma garrafa de água e uma outra que é a bebida diferente. Nesse não, é 100%, só única opção, álcool 10%. Depois de 2 dias com isso, mais 2 dias com 2%, depois outros 2 dias de etanol A4, A6, e ele termina com 10%. E aí ele queria, o foco era mais uma vez, carioca de alto congelamento, e aí ele queria saber se havia interação de ansiedade com o consumo alcoólico. Assim, quanto mais ansioso, mais buscava substâncias alcoólicas. E é claro, o CAC bebeu muito, principalmente as fêmeas. As fêmeas, então, tinham o gráfico, era lá em cima do consumo, principalmente em altas doses. Aí o CBC. O que aconteceu com o CBC? Eu já estou falando de antemão, ele fugiu do... só o chat. Carolina não interrompeu, mas daqui a pouco a gente vai falar o que aconteceu com os dados do Aldon. Mas o que aconteceu? O CBC fugiu do consumo alcoólico, mas ainda assim apresentou um resultado bem interessante. O CBC consumiu uma alta dose da substância doce, da sacarina. E é como se ele buscasse uma recompensa imediata. E aqui, quero trazer o próximo ensaio. Então, um linkzinho aqui para a gente só ver o coisa. O CBC é esse aqui, considerando a linhagem CAC, consumiu muito mais. A de controle aqui tinha um viés, aí por isso que está maior. Mas, se eu olhar, por exemplo, as fêmeas, dá certinho
o consumo em sacarina em altas doses. Inclusive, eles bebiam, para vocês terem ideia, isso aqui é uma ponderação por dia. Um rato ele bebe aproximadamente 100 ml de água por dia. Aqui eles estavam bebendo em média 200 ml, ou seja, o dobro da bebida doce. 2. Muito bem, e aí chegamos então ao terceiro insight, a nossa terceira conclusão. O TDAH, uma pessoa com TDAH não é simplesmente uma pessoa que está desanimada. É, na verdade, uma pessoa com problemas de recompensamento. Essa é a principal diferença de um transtorno de déficit de atenção e de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que acontece é que o TDAH ele precisa de uma recompensa imediata, uma recompensa agora. E o que é mais interessante? Olhar para um palhaço falando na frente de um monte de gente por 2 horas sem parar, ou um passarinho ciscando na janela. É claro que é muito mais interessante o passarinho ciscando na janela. É uma recompensa imediata. E é isso que é o principal do TDAH. O TDAH ele fica inquieto, ele fica imperativo, ele fica impulsivo porque ele está buscando algo agora. Quando você vê, por exemplo, aqueles que forem cuidar com crianças, fazerem trabalhos com crianças e observarem um comportamento irrequieto da criança, pode ser sim, é um preditor de TDAH, uma vez que ela, não é que ela quer simplesmente fazer bagunça, ela está fazendo bagunça para receber uma recompensa imediata, muito melhor do que ficar vendo uma aula que ele nem sabe quando ele vai receber uma recompensa. Esse é o insight mais calma. E uma coisa interessante, por conta de querer uma recompensa imediata, o TDAH muitas vezes possui alguma compulsão, principalmente uma compulsão alimentar. Mas já eu vou começar melhor sobre isso. E o doce? Por que a gente chegou a esse ponto com a história do doce? É porque nós, na natureza, na verdade, o doce é muito abundante. A maioria das frutas são muito doces. Então, por questão adaptativa, nós somos muito adaptados às substâncias doces. Por isso, um grande recompensador é a substância mais adocicada. Sim, na época, esse projeto era meu, que na época era conhecido por imitar os ratinhos. Muito bem. Pode ir a rota 2. Agora a segunda reta. Para quem ficou com dúvida, o que aconteceu com a história do... peraí, tem alguma perguntinha aqui? Pesquisa com o Aldol. Tá. Tem algum dado das fêmeas que consumiram muito álcool estar em fase do ciclo estral específico? Não tinha. Esse era um ponto, inclusive, que foi criticado quando eu defendi, mas como depois foi feita uma análise direta só com as fêmeas entre fêmeas, então o ciclo, se houvesse um ciclo estral, ele teria como uma variável mesmo estranha, mesmo sendo uma variável estranha, uma variável comum a todos. Então, estava equilibrado dentro do modelo experimental. Não sei se deu para entender, mas não tinha bem uma discussão direta sobre... Teve uma crítica, mas se entendeu o que aconteceu. Agradeceu. Deixa mais tempo. Muito bem, seguindo. Então, vamos ao insight semifinal, prometo estar acabando. Aí chegou junto comigo, chegou um doutorando lá, o Yuri. O Yuri é uma máquina de escrever artigos, né? Ele tinha um projeto sobre estresse, mas ele pegou os dados do Aldol e resolveu pegar de novo e continuar ele sozinho. Conseguiu lá pessoas, ele mesmo sozinho conseguiu pessoas, conseguiu mais um pouco de Aldol, ele, biólogo, geneticista, com acesso mais fácil aos recursos, conseguiu e deu um pouco mais de prosseguimento ao experimento do Aldol. E, além disso, ele faz um segundo experimento. Por quê? Porque ele também tinha total certeza, a partir do quadro dele de estresse, da parte dele de estresse, esses ratinhos também tinham TDAH mesmo. E aí ele só precisava confirmar. E aí ele fez 2 experimentos. Ele continuou com o do Aldol.
do aldol, né? Mais uma vez, haloperidol. Zoom. Isso. E aí, o que aconteceu? Os resultados. Os ratinhos, eles demoraram cerca de 50% mais para entrar no estado catatônico. Como assim? Lembra que ele ficava naquela posição esquisita, né? O CSL, ele já nos primeiros 10 minutos, ele já estava naquele momento. Mas o outro, o CBC, demorava cerca de 40 minutos a 1 hora para começar a ter dificuldade em descer e fazer o movimento de descida. Isso era uma coisa interessante, porque, bom, o aldol ele tira a dopamina da fenda, mas e se já não tiver nada? Então, ele não está fazendo nenhum efeito, demora mais. O efeito dopaminérgico, ele demora mais. E uma coisa interessante, a partir de reações histoquímicas feitas pela mestre agora, né? Pela mestranda, a Ariadne Fantasia de Jesus e também uma discussão dentro do projeto da Carol Macedo, do Souza, chegou-se à ideia de que, até pela ação também do haloperidol, principalmente no hipocampo, a áreazinha fica aqui, região da área límbica, lá dentro, acredita-se, então, que a área aferida, a área que tem alguma interferência no contexto do carioca de baixo congelamento, esteja ligado ao hipocampo. E olha que curioso, no TDAH também. É uma das áreas, na verdade, no TDAH com humanos é uma das áreas. Temos várias áreas como córtex, pré-frontal, área límbica como um todo, mas a observação, tá? De todos eles. Muito bem, seguindo. E aí ele fez o teste com a Ritalina. Quem aqui conhece a Ritalina? Sabe o que é? Alguém aqui, só de curiosidade, alguém aqui tem TDAH como diagnóstico? Qual o medicamento que você usa? Ritalina. Ritalina? Ok. É porque não é o único, né? Isso aí, tá aí, muito bom. Nunca falta. A Ritinha, né? Muito bem. A Ritinha. Temos, no Brasil, né, nós temos dois medicamentos próprios para essa parte, que é a Ritalina e o Venvance. Aqui a Ritalina, comparada ao Venvance, tem uma variável de efetividade chamada preço. Porque a Venvance é caro para burro. Falaram no chat. Falaram no chat, ok. Aqui falando de Ritalina, né? Isso aí. A Ritalina é muito famosa. Agora vamos lá. Como é que funcionou esse experimento? Já eu falo um pouquinho mais da Ritalina. Ele chegou e aplicou nos ratinhos 1 mg por quilo, 2 mg por quilo. E também é uma substância salina, que é uma substância placebo, que faz parte do experimento, da área experimental. E aplicou no teste Openfield. Calma. Tem zoom? Não, é assim. Faz assim. Não, eu queria a área resumir. Mas muito bem. O perfil de esse teste. Você coloca o ratinho aqui no cantinho aqui e ele vai ficar, né, quem for lá me visitar no laboratório lá em cima, não sei se teve alguém aqui ou aí na câmera que foi visitar lá no laboratório, o ratinho, ele não gosta de ficar no meio, ele não gosta de exposição, ele se sente indisposto. Então ele fica sempre no cantinho. E tal. O CBC, naturalmente, por ser menos ansioso, ou talvez meio que impulsivo, ele está nem aí, atravessa o meio, fica onde ele quiser. Já o CAC fica congelado no cantinho, aqui bem escondidinho. E aí, o que o Yuri fez? Ele aplicou a Ritalina. E nas doses... aí, não. Olha, foi demais. Não tem problema não, foi erro do prezinho. Quer que eu volte? Volta não. E aí, o que aconteceu? Os ratinhos que tomaram 2 mg por quilo,
começaram a agir igual o CAC. Igual o ala pela ansiedade. Quer dizer, mais ou menos, né? Ainda em níveis um pouco inferiores, que a dose ainda não era uma dose totalmente terapêutica. Mas, basicamente, a ideia é, a partir de uma injeção de dopamina, né, entre aspas, porque não é bem isso que a Ritalina faz, já a partir de uma injeção de dopamina, o ratinho começou a meio que prestar atenção no que estava fazendo. Evitava mais um pouco o centro, andava menos. Aí sim, dá outro. Mas afinal, né, o que é Ritalina? Conversa, o que é a Ritalina? Ritalina, então, o metilfenidar é um medicamento que está em 3 categorias ao mesmo tempo. Ele é um medicamento, uma anfetamina, né? Faz parte das anfetaminas. Ele também é um nootrópico, que seria uma droga, hoje em dia, uma droga tecnológica da inteligência, e também seria um psicoestimulante. Ele tem um fator aí meio que ansiolítico, que levanta, dá uns ânimos e tal. Quem usa Ritalina ou Vevance sabe que dá para ficar 24 horas acordado direto, sem nenhum problema, fica tudo ligado. E ele também, por colocar, o que ele faz? Tem a fenda sináptica, ele evita a recaptação de dopamina na fenda sináptica. O que é a recaptação? É que o corpo entende, né, quando a gente tem lá a fenda sináptica, quando o corpo entende que talvez não precise muito de dopamina, ele recolhe o que tem ali naquela fenda sináptica. A Ritalina impede esse recolhimento, permite que a dopamina fique mais tempo ali, ou seja, mais tempo para ser usada. E aí, com isso, é o efeito da Ritalina. E como ele tem mais dopamina ali, dopamina ele interfere em várias outras regiões dos nossos processos fisiológicos como um todo. Por isso que, inclusive, usam isso para emagrecer. Olha que interessante. Tem uma compulsão alimentar, mas tem um medicamento para emagrecer, meio que casa, né? De forma errada, mas casa. Eu tenho até, inclusive, uma paciente que está exatamente nisso. Tem compulsão alimentar, come, mas eu tomo Ritalina. Aí depois de Ritalina, tira a fome. Pois é. Tá, seguindo. E aí chegamos então ao quarto insight. Se o problema é um problema dopaminérgico, é só a gente colocar a dopamina na história que talvez melhore. Tá, falei de forma meio porca, mas para dizer basicamente que se esse é o problema do TDAH, e é assim que é tratado em humanos, a gente tem que tratar assim também com os animais, e como a gente vai tratar com os animais, também se trata com humanos. É uma via de mão dupla. E aí, o que acontece? Quando fez aquela interação com a Ritalina, o CBC realmente reagiu como a gente começou a prestar atenção. Agora eu coloquei uma coisinha aqui só para chamar a atenção. Muitos médicos, aqueles que vão aqui ir para a clínica e tal, e que muitas vezes vão ter que dialogar com um médico psiquiatra que às vezes pisa na bola. O cara, eu acho que você tem TDAH, toma aqui, vamos testar com uma Ritalina. E tá com uma Ritalina e tal. Perigo. É um perigo enorme. 1, que vicia, 2, porque pode causar transtornos de ansiedade bem fortes, podem trazer sintomas bem ruins, como insônia, cansaço, principalmente depois que vem a bonança, vem a tempestade, né? Então a pessoa fica cansada, rende menos e fica dependente no sentido de até adquirir um relativo TDAH, só que químico, pelo uso exagerado da Ritalina. Além de causar muitos maus, muitos maus para quem não precisa da Ritalina. Muito bem, esse foi nosso quarto insight. E aí, é que chegamos, pode ir, que agora é só no ano seguinte. E agora vamos ao agora e ao futuro. Em que chega, então, todas essas descobertas. Fica claro que a chance do CBC ter um modelo de TDAH são bem altas, né? Mas por que a gente não confirma
É porque o TDAH ele tem cura. Quê? Como assim? É uma coisa curiosa, né? Como assim? Tem. Mas tem cura só em uma menor probabilidade, desde que você descubra até os 12 anos de vida. E a partir daí, tomar anfetamina até dizer chega. E a chance dessa cura acontecer é de cerca de 20%. Pois é, curioso, né? Alguns ficam aí, caramba, é mesmo, é verdade, é verdade. Mas a chance, mais uma vez, é de 20% de cura. É muito baixo. Oi. Também considerando a probabilidade de você errar o diagnóstico pelas doenças. Exatamente. Você tem que acertar o diagnóstico. Você tem que acertar o diagnóstico. Tem que ser até os 12 anos, de preferência bem antes. Para quê? Para acessar aquele mecanismo bem famoso que a gente tem, principalmente quanto mais novo a gente é, a tal da neuroplasticidade. As anfetaminas, a Ritalina nem tanto, mas temos os outros mais avançados, um que não tem nem no Brasil, que é o Adderall, lá nos Estados Unidos, a anfetamina com nível de teste para anfetamina, um negócio bem barra pesada, bombado. O negócio é bombado lá, a droga da inteligência. Você tem as pesquisas que comprovam que quando depois de você, digamos, a partir dos 7 anos, 5, 7 anos, você aplicar aquilo dali direto até o início da fase adulta, há uma probabilidade de haver uma conexão de neuroplasticidade que possa reverter de forma adaptada, né, com certas limitações, é claro, o quadro de TDAH, e aí não haver mais a necessidade do uso de anfetaminérgicos. Porém, ainda assim também temos uma coisa que é o efeito de acúmulo. Isso é uma coisa em psicofarmacologia e tal. Deu até um curso sobre psicofarmacologia, não aqui, em outro local. Depois, eu ia passar até uma lista, né, uma listazinha. Mas se quiser passar, se você quiser também ir para participar desses cursos que eu dou, tá? Farmacologia, TDAH, é só colocar ali um e-mail e tal, depois eu mando um linkzinho para vocês, quem sabe, participarem aí. Mas, basicamente, existe uma coisa chamada efeito acúmulo, que é vindo de um tratamento crônico. Uma coisa é você usar a Ritalina uma vez, outra coisa é você usar por um certo tempo. E é isso que o doutorando resolveu fazer para confirmar, então, isso. Aqui. E aí, o que é que ele está fazendo? Vamos, então, ao último insight, que era esse. O modelo animal, os modelos animais, eles têm, então, que ter a preditibilidade do ser humano. Se no ser humano dá para fazer isso, no ratinho tem que dar para fazer isso também. E como é que a gente faz? Bom, a gente pega o ratinho novinho, ratinho nessa fase de adolescência, que é quando a maioria dos diagnósticos de TDAH aparecem, conseguimos detectar, ali a partir dos 7 a 12 anos de idade. Dá para detectar depois, mas aí tem outras condições e tal. Isso também em outros cursos, tem até uns cursos que eu estou aqui falando melhor sobre isso, não vou ficar me atento, senão a gente perde muito tempo. Mas, basicamente, é algo que a gente vai testar aqui, que está sendo testado no laboratório agora. A ideia é, então, você aplica o medicamento por um tempo, então no humano seria da infância, adolescência até o início da fase adulta, e ver o que é que acontece. E aí, vamos lá. Os dados da pesquisa estão em análise, mas o doutor não sou eu, afinal está na cara, mas basicamente o que é que eu faço? 22 dias de aplicação de Ritalina. Começo com eles ali um pouco depois do desmando, mais ou menos 5 semanas de vida, e aí começo a aplicar 22 dias direto. Depois dos 6 primeiros dias de aplicação, eu vou lá e coloco eles naquela caixinha de novo no Open Field. Vamos ver se tem diferença de resultado com os resultados lá do Yuri. Uma coisa é uma aplicação em um dia, outra coisa é uma aplicação
em 6 dias. Efeito de acúmulo. É a primeira parte. Depois tem um outro, 3 dias depois, seria no 9º dia de aplicação, eu faço um outro experimento, que é um labirinto em cruz elevado. Para quem foi lá no laboratório de neurociência, para quem não foi, está convidado, tá? Por favor, está convidado. Também tem algumas matérias que tem passeiozinhos para irem para lá, mas é só falar comigo, com o Thomas, que é o outro professor aí, lá do departamento, que ajuda bastante, ele é o orientador desse trabalho, com Landeira também. Fale para você fazer uma visitinha, conhecer, é do seu laboratório, é da sua universidade, até também, se tiver alguém de fora da universidade, também está convidado, é aberto a todos para conhecer a pesquisa, conhecer o que a pesquisa nacional está fazendo hoje em dia, então, totalmente convidados. E bom, e aí 9 dias tem lá o labirinto, os ratinhos eles não gostam de altura também, eles odeiam ficar expostos à altura, ficar na beira de um precipício. Para a gente também é meio aversivo, mas para eles é pior ainda. E aí, imagine essa mesa aqui. Aí nessa mesa tivesse uma outra mesa que transpassasse. Ou essa mesa que transpassasse, teria uns braços fechados, umas paredes. E aí não daria para ver que estava numa altura. E a outra parte aqui daria para ver que dá altura. É um formato de cruz, por isso um labirinto em cruz elevada. Os ratinhos, eles preferem ficar escondidos, onde não dá para ver que está no precipício, do que ficar na beira do perigo. É basicamente isso. Então, testar se o CBC continua desafiando o perigo, que é o que ele faz normalmente. Esses 2 dados ainda estão em análise. Tem também os 20 dias de aplicação. Então, eles retornam para aquela caixa de condicionamento. Eu levo eles nunca foram, na verdade, é a primeira vez que eu estou levando, e aí vamos ver se tem diferença dos que recebem Ritalina dos que não recebem. Vamos ver o que acontece. Se de fato eles voltam a ter medo ali dentro daquela caixa. E bom, e aí depois disso, eu desenvolvi um novo método, que é o Open Field modificado. Que é o seguinte, qual é o insight terceiro? O terceiro eu falava, olha, na verdade, eles só querem uma recompensa imediata. Se eles estiverem com fome e no meio daquela arena tiver uma comidinha, será que ele vai? Ele desafia o próprio medo atrás daquela comida? É algo também que eu estou testando, mas ainda estou analisando, isso ainda estou realizando. E bom, dados, esses aqui ainda não foram publicados, na verdade isso aqui é até com exclusividade, eles nunca mostrei para ninguém, na verdade. Primeira vez que estão sendo mostrados é para vocês, vocês sintam brincando, mas o que aconteceu? Depois de 20 dias, eu levei eles para 20 de aplicação. Pré-choque. Todo mundo igual. Nada aconteceu. Enquanto eles estavam lá se habituando, olhando ali aqueles 8 minutos, nenhuma diferença praticamente. Só uma diferença aqui no CAC, no CACzinho de 3, mas é uma diferença muito pouca, a gente acredita que nem tem. Mas nenhuma diferença. Agora, demos o choquezinho da parte. E as coisas mudaram um pouco de figura. Porque o CBC, que não recebeu nada, temos então a dose nada, dose 3 miligramas e dose 10 miligramas por quilo. 3 miligramas para simular uma coisa mais terapêutica, porque os 2 miligramas lá do Yuri talvez foram um pouco mais fracos, a gente aumentou um pouquinho mais a dose a partir de uma leitura da bibliografia, da leitura de outros artigos. Já o 10 seria a droga de abuso, aquela pessoa que vai lá e taca sem saber muita consequência, toma 2 Ritalina num dia só, que quer, sei lá, emagrecer, quer fazer um trabalho, virar 3 dias fazendo o trabalho, sei lá, tem isso mesmo. Conheci vários nesse ponto. E o CBC que não recebeu nada, ele continuou não reagindo. Agora, os CBCs que tomaram, reagiram. Isso é bem interessante. Aqui, como dá para ver pelo desvio padrão, que a gente utilizou aqui, é um desvio padrão,
não precisa ser um erro, é um desvio padrão. No desvio padrão que a gente encontrou, não há diferença entre os CBCs que foram aplicados à Ritalina com os cariocas de alto congelamento. E, bom, já no contexto, no dia que a gente mede a ansiedade, a mesma coisa aconteceu. Mais uma vez, o CBC não recebeu nada, aqui embaixo, enquanto os outros continuam congelando. Uma coisa interessante é que o controle, que é o que devia acontecer, o controle que não recebeu nada, continua no meio entre o que não recebeu nada também do CBC e o que não recebeu nada do CAC. Ou seja, deu certo. E basicamente, agora pode ir. Agora, mais um. Só para terminar. O que eu quis mostrar aqui não era necessariamente só a história dos ratinhos, mas também alguns insights sobre TDAH. O que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade a partir do modelo animal. Foi esse o meu título, né? Então, esses são os 5 que a gente conduziu. Primeiro, TDAH, possíveis causas genéticas. 2, é um déficit dopaminérgico. Terceiro, não é uma simples desatenção, é uma busca por uma recompensa. Quarto, é uma forma, uma tentativa, uma forma de tratamento farmacológico para quem tem o TDAH. E quinto, com um tratamento precoce, e precoce mesmo, há uma possibilidade, mesmo que menor, da liberdade do quadro de TDAH. É isso, gente. Espero que tenham aproveitado. Bom, abertos aí, é claro, perguntas, ideias, sugestões, isso, por favor. Qual o seu nome primeiro? Sérgio. Sérgio. Muito Eu bom. gostaria de saber quais são as pesquisas que apontam essa liberdade do TDAH. Muito bem. Você vai pesquisar aí sobre Medina 2019, acho que é 2019. Tem um, eu esqueci o primeiro nome dele, ele veio até aqui para o Brasil, ele é lá da Virgínia, veio trazer para cá, esqueci o primeiro nome dele. Foi ele quem trouxe essa ideia aqui, inclusive no Brasil, ele veio da Faculdade de Virgínia, nos Estados Unidos, veio para cá, trazendo sobre essa preditibilidade, né, inclusive os resultados preliminares a partir de uma visão biológica e exame de ressonância magnética, demonstrando essa mudança a longo prazo desde que haja essa interação. Segundo ponto, Paulo Matos, Dr. Paulo Matos, ele é um médico psiquiatra, é o nome do TDAH aqui no Brasil, é o presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Ele tem pesquisas desde os anos 2006, inclusive ele tem um teste validado, 2 testes validados aqui no Brasil para o diagnóstico de TDAH, como auxiliares ao diagnóstico do TDAH. E agora, de cabeça, é isso que eu estou lembrando, mas é claro, quando você entra em um artigo, daqui a pouco está entrando em vários. É importante observar, são os quadros, aí você pode, inclusive, entrar no próprio site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ABDA, você entra nesse site e aí tem uma parte lá escrita tratamentos, e ali também tem uma outra parte falando só de tratamentos farmacológicos, falando sobre os protocolos principais, Ritalina, Vervance, e os tratamentos secundários, que tem também quem não se dialoga muito bem com Ritalina, tem efeitos aminérgicos, tem outros medicamentos que batem junto, como, por exemplo, a bupropiona, que é um antidepressivo estimulador de dopamina e de serotonina, que é um protocolo auxiliar. Vai falar. Outra coisa, recentemente eu segui no Instagram uma nutricionista tem TDAH que fala de TDAH. Como é que você enxerga essa nova área da nutrição? Extremamente necessária. Na verdade, eu sou de uma vertente que iniciou aqui na PUC, que a mãe é a Helenice.
que se chama Neuropsicologia Cognitivo-Comportamental. É uma coisa bem interessante. Ela não é muito divulgada ainda, mas se der tudo certo, um dia vai. Faz parte de uma nova onda dentro do TCC. E dentro dessa vertente, a gente tem que ter uma habilidadezinha, que é poder pegar um exame, aquele exame hemograma completo, sabe? E conseguir ler aquilo de cabo a rabo, entender o que está acontecendo. Porque parece coisa de médico, nutricionista e tal. Mas, por exemplo, vitaminas do complexo B de bola. São vitaminas que são, principalmente, vitaminas B6, B9, B12. São as vitaminas responsáveis pela formação das aminas. E as aminas, dopamina, serotonina, acetilcolina, ácido GABAergico. Se eu tenho um déficit aqui, que pode ser correspondido com um consumo de suplemento, de uma suplementação direcionada, ou até mesmo de uma dieta, como uma dieta rica em carne vermelha, que é a fonte rica em vitaminas B12 e tudo mais, talvez eu possa auxiliar o quadro, eu possa dar uma entrada interessante nesse quadro. Infelizmente, agora vamos a um ponto e ver. Infelizmente, eu tenho uma crítica que muitos espertinhos, muitos farmácias de manipulação estão se aproveitando disso e estão criando, desenvolvendo aí, já que chegou na minha clínica, coisas assim absurdas de comprimidos, de suplementos, de remédios, que é assim, não, em vez de você tomar 50 remédios, toma essa cápsula com 80. Aí o que acontece? É que tem remédios e tem substâncias naturais, relativamente naturais. E aí a pessoa está tomando, não sabe o que está tomando, fica refém do que um médico que está sendo comprado por uma farmácia de manipulação está falando, e os outros profissionais que estão em volta, nutricionista, psicólogo e tal, que pode minimamente escutar, minimamente saber alguma coisa sobre o que está rolando ali, tentar falar, mas o médico que manda, sabe, entre aspas, o médico meio que manda. Então, essa é a minha única crítica a essa nova vertente. Mas ela é extremamente necessária, e não só em TDAH, mas em vários outros, principalmente ansiedade e depressão. Principalmente depressão. É um protocolo que eu admiro muito e acho que é uma boa vertente a se estudar, continuar a se estudar. Muito bom, obrigado. Mais algum? Tem algum e-mail seu que a gente possa entrar em contato para a gente dar uma visitada? Tem sim. Só não está escrito aí. Você consegue abrir um Wordzinho? Eu acabei esquecendo de botar o... Eu fui ajustar isso. Os dados preliminares foram autorizados a serem compartilhar só durante ontem. Então, ontem eu operar e tal. Ok, é um e-mail bem simples. Mateus PH 5 @hotmail.com. É aquele e-mailzinho da MSN, da época da MSN. Tem aí até hoje, mas pelo menos o meu não foi Mateus Gatinho, não sei o quê. Então o meu ainda está aceitável. Anota aí se vocês desejarem. Eu também. Tem uma pergunta no chat, Mateus. Claro, por favor, manda aí para mim. Aqui, ó. Fui diagnosticado aos 10, então nunca larguei a Ritalina, mas um amigo foi agora aos 18, começou a tomar. Como seria essa questão do efeito? Não seria só eficaz ou não tem relação com a idade? Ótima pergunta. Na verdade, até tem uma relação com a idade, porém com outras variáveis que estão conectadas. Uma coisa curiosa do TDAH é que ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem com uma companhia. Vem com uma ansiedade, vem com uma depressão, vem com alguma outra questão genética não mapeada. Por exemplo, o Medina, ele veio para cá, para trazer uma pesquisa sobre uma condição chamada síndrome alcoólico-fetal, que é aquela história da mãe bebendo álcool álcool e fumo durante a gravidez. A Ritalina não funciona. Nesse caso, a Ritalina não funciona. A coisa curiosa, são ainda resultados muito incipientes, esse nem dá para encontrar, inclusive, ainda ele
que disse que está pesquisando lá e está trazendo ainda, mas não funciona. Aí vai depender muito das outras variáveis, não só também outras coisas que você faça fora do uso farmacológico da Ritalina. Quando você estimula a sua cognição, seus efeitos cognitivos, você estuda, você trabalha, a outra pessoa estuda, trabalha, faz o quê? Tem atividades de novidade. Atividade de novidade é aquela atividade que você não faz o tempo todo. Eu vou fazer uma escalada hoje, esse final de semana, e só faz na semana seguinte. Como é que está essa história? Vai depender muito. Então, não tem como confirmar sobre a ideia de idade. É aquela história da física, né? E se desprezar o atrito? Bom, e se desprezar todas as outras variáveis? Se desprezar todas as variáveis, sim, aí tem uma relação quanto à neuroplasticidade. Mas, mais uma vez, não é o único ponto determinante. Alexandre, o primeiro nome do Medina. Alexandre Medina. Isso aí. Alexandre Medina. Ele é brasileiro. Ele é um brasileiro que foi para lá. Colega contemporâneo do Thomas. É isso. Mais alguém tem algum Matheus, caso? Oi? posso falar aqui pelo microfone? Por favor, consegue abrir Tem alguma diferença, assim, quanto à medicação? TDA, TDAH. Então, uma ser mais voltada para o déficit de atenção, a outra mais para a hiperatividade? Tem. Vai depender de algumas coisas. Por exemplo, o TDAH, ele tem 3 apresentações. Ele tem uma apresentação que é a apresentação de hiperatividade, a outra que é só de desatenção e a outra é uma apresentação mista. Vai depender de qual dessas apresentações do TDAH e vai depender também das válvulas inerentes ao TDA. Mais uma vez, o TDA ele também não vem sozinho. O TDA ele vem em decorrência de algum outro tipo de quadro, algum outro acidente, alguma outra vertente. E sim, se o TDA for uma raiz do problema, temos um protocolo. Se o TDAH for uma raiz do seu próprio problema, também temos outro protocolo. Agora, se, por exemplo, for um TDA porque a pessoa tem um autismo, um TEA, né? O que é que... Outro protocolo. Vai depender muito das outras variáveis, mas, basicamente, temos as variáveis padrão ouro, né? Os padrões ouro, que são, para TDAH, psicoestimulantes, coisas que vão afetar na área dopaminérgica. TDA, vamos ver talvez sobre algo também na área de dopamina, algo na área de noradrenalina também, temos o Strattera, também muito utilizado. Eu esqueci o nome do Strattera, qual é o nome técnico do Strattera, mas Strattera é de noradrenalina para dar um apoio. Também tem isso. E pode ser que tenha Ritalina no protocolo de TDA? Talvez. Mais uma vez, existe o caminho famoso para o TDAH. Ritalina, Vervance, para o TDA, talvez uma Ritalina, talvez um antidepressivo, talvez um ansiolítico da categoria dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ISRS. Então, é muito comum ter um TDA que seja receitado com a fluoxetina, com uma sertralina, com uma... Sertralina aí, para quem não conhece, é o Toresh, é o Zoloft. Zoloft, Toresh, fluoxetina e por aí vai. É muito comum acontecer isso. E também um ataque com a noradrenalina, que tem a bupropiona, a Strattera e por aí vai. Tem os padrões ouro, mas um psiquiatra ou um neuro que se preze vai investigar caso a caso as probabilidades a partir das comorbidades, as doenças que vêm junto do pacote. Espero que tenha resolvido, tenha respondido. Sim, obrigada. Então, acho que é isso, gente. Isso. Encerra por aqui. Eu que agradeço a oportunidade.
E é isso aí. Qualquer coisa, alguém estava lá? Antes da galera sair, rapidinho, a gente, só para lembrar, quinta-feira que vem vai ter mais um evento, como é a pesquisa básica de neurociência, vai ser online. Ajudem a divulgar, por favor, a gente tem muita ajuda nisso. E é isso, 5 horas da tarde, quinta-feira que vem. Depois manda uma mensagem no nosso Instagram, Neurolivre, link do Maria Mateus. Obrigado, gente. Obrigada. Isso aí. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado.